pegar aqui o Globo botou lá. Bolsonaro pode recorrer após condenação em trama golpista? Entenda as opções do ex-presidente. Então, o Globo, ele tá colocando aqui para o leitor o que o Bolsonaro poderia fazer diante dessa condenação. Primeira coisa, a saída jurídica é, a meu ver, a saída mais fraca de todas. Cabe recurso no julgamento do Bolsonaro e aquele negócio, cabe recurso, quem vai julgar o recurso? Quem vai julgar o recurso é o próprio STF. E como não existe mais direito para o STF destruiu o direito no Brasil, por isso, a meu ver, a saída jurídica é a mais fraca. Se não serve de muita coisa, do que serve o direito hoje no Brasil? Me digam. Serve para alguma coisa? Pelo menos no STF não serve de nada. Eu já falei aqui, o Rui Barbosa pode levantar da tumba. Pode reencarnar aqui agora. Eu voltei, eu sou o Rui Barbosa. Você pode ter o melhor advogado do mundo no STF, que ele não vai te livrar, porque a questão não é jurídica. Então a saída jurídica é a saída fraca. Aí a matéria diz que para permitir um outro julgamento, né, para permitir esse recurso, né, de embargos infringentes, o Bolsonaro ele precisaria de pelo menos 2 votos pela absolvição. Só que eu discordo aqui dessa conclusão aqui do jornal O Globo, de que ele precisaria de 2 votos divergentes e não apenas de 1. Porque isso não está escrito na lei, não está escrito no regimento interno, isso é um entendimento jurisprudencial do STF, que nunca poderá ser contra o réu. Você nunca vai poder limitar um recurso do réu por conta de um entendimento jurisprudencial, ainda mais sendo um processo penal. Toda interpretação ela deve ser dada em favor do réu, in dubio pro réu. Não existe esse número mínimo de votos divergentes quando a gente está falando da turma de 5 ministros. Esse entendimento recente se deu no processo do Collor e da Débora do Batom, que eles tiveram embargos infringentes rejeitados. Mas isso aí é a negativa do direito fundamental do duplo grau de jurisdição. E está sendo, obviamente, uma interpretação que desfavorece o réu, o que não pode acontecer no processo penal. A anistia seria uma segunda saída, né, uma saída jurídico-política. Né? O Centrão, aparentemente, está embarcando na anistia. Eles estão uma arara com o fato do STF ter interferido nas emendas parlamentares. E também tem o fato do STF estar investigando essas lideranças do Centrão, né, para tentar botar todo mundo na mão deles. STF começou a investigar essas lideranças do Centrão, e o Centrão já está uma arara com o STF, já meio que desembarcou do STF, está embarcando na anistia. E então tem essa possibilidade aí também na anistia, que o Moraes já andou dizendo aí que não vai aceitar a anistia, tal, não sei o que, a gente já vai falar disso. E na dosimetria da pena, o Moraes já se adiantou, dizendo que o STF, né, vai derrubar a anistia se a anistia passar. Agora, será que o STF poderia derrubar essa anistia caso passasse? O Moraes diz que não cabe anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Mas aí eu te pergunto, de onde ele tirou isso? Assim, para você dizer um negócio desse, tem que tirar de algum lugar. Ó. Não cabe anistia para crimes contra a democracia, reforça Moraes após condenação de Bolsonaro. Que história é essa de que não cabe anistia para crimes contra a democracia? A Constituição, ela elenca números clausos, ou seja, é aquilo ali e pronto. Ela elenca os casos em que não cabe anistia. E eu posso te assegurar, e você vai ver com seus próprios olhos, que os crimes contra o Estado Democrático de Direito não estão nessa lista. Portanto, cabe anistia. Vamos ver o que diz a Constituição. Eu não estou pegando regimento de não sei das quantas, lei ordinária, eu estou pegando a Constituição.
Vamos ver o que diz a Constituição. Tá? Estou mostrando para vocês o artigo 5º. Artigo 5º. Inciso 43 da Constituição. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Ó, ele vai dizer aí, a Constituição vai dizer quais são os crimes que não cabem anistia. Ó, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente, terrorismo e os crimes hediondos. Tá escrito aqui. Isso aqui é print da Constituição. Alguém tá lendo aqui crimes contra o Estado Democrático de Direito? Alguém tá lendo? Eu não tô lendo. Isso significa que, se a Constituição não proibiu a anistia para crimes contra o Estado Democrático de Direito, significa dizer que cabe anistia para este tipo de crime. Simples assim. Se a Constituição não excepcionou, é porque cabe. Não existe no processo penal interpretação contra o réu. Tá claro, estou mostrando a Constituição aqui para vocês. Então, o Congresso Nacional já está começando a sentir os efeitos deles terem deixado as coisas chegarem a esse ponto. Então, o próprio Congresso, em algum momento, vai poder julgar o impeachment, vai poder julgar a redução dos poderes dos ministros do STF, como, por exemplo, limitação às decisões monocráticas, limitação de período de mandato, por exemplo, colocar mandato, em vez de ser vitalício o cargo de ministro do STF, impor um mandato. Isso eles podem fazer, o Congresso pode fazer. Então, existem essas outras saídas políticas, né, que também podem ser usadas. A gente não sabe exatamente ainda o que vai acontecer, mas nesse momento a anistia está sendo considerada como sendo algo irreversível. Vai acontecer. Então, a ver. O Bolsonaro também ele vai poder usar instrumentos de direito internacional contra o STF. Então, ele vai poder acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de repente conseguir levar no futuro até a Corte IDH, quem sabe, passando na CIDH, mas tudo isso é um processo extremamente demorado, isso pode levar anos. Isso sim, teria um poder assim, absurdo. Né? Poder acionar, por exemplo, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. Enfim, essas coisas ele pode fazer ainda. São cartas que estão na manga para serem votadas. Ainda mais com um violador de direitos humanos reconhecido internacionalmente como Alexandre de Moraes. Então, isso é uma carta, né, na manga que o Bolsonaro tem. Vou botar aqui, ó, Malu Gaspar. O voto de Fux oferece a Bolsonaro saída para reverter condenação do STF no futuro. Então, ela fala da possibilidade de revisão criminal, que pode acontecer mesmo. Conseguir emplacar teses jurídicas contra a posição de Moraes era a prioridade dos advogados do Bolsonaro e dos outros acusados, que não tinham dúvida a respeito da condenação na primeira turma do tribunal. Ninguém tinha. Mas insistiram nos argumentos pela incompetência do Supremo e pelo envio do processo ao plenário da Corte, além da alegação do cerceamento de defesa pelo excesso de dados anexados ao processo num tempo muito curto. Baseiam-se no que se batizou nos bastidores de teoria Zanin, referência à estratégia adotada pelo então advogado de Lula, hoje ministro do STF, Cristiano Zanin, que anos depois da condenação do ex-presidente, conseguiu anular o processo, alegando incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e do Sérgio Moro para julgar o Lula. Então, isso pode acontecer no futuro, com uma modificação, por exemplo, na composição da Suprema Corte. O próximo presidente vai escolher 3 ministros. Então, coisas podem acontecer. Uma nova maioria pode surgir daí. Então, esse voto divergente do Fux abre uma saída para o futuro, quem sabe, se houver essa nova maioria na Suprema Corte. Quem sabe? A ideia era plantar as sementes para que, caso o clima político mude no futuro, assim como ocorreu no caso do petista, se possa reverter também a condenação do Jair Bolsonaro.
É isso. Então, esse voto do Fux foi muito, mas muito importante para que isso acontecesse, né, venha a acontecer no futuro. Bom, vamos ver. O Trump, ele disse num vídeo que assistiu ao julgamento do Bolsonaro. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But I can only say this. I knew him as president of Brazil. He was a good man. And I don't see that happening. Então tá aí. Mais uma vez o Trump se manifesta. O Marco Rubio também, ele foi lá para o X se pronunciar sobre o que aconteceu. Então vejam que continua aquela lupa, né? Os Estados Unidos continuam olhando o Brasil de lupa e olhando as questões referentes à perseguição política. Será que o pessoal da Faria Lima, os empresários, começaram já a entender que a questão não é econômica, é política, e que só resolvendo a questão das perseguições, a questão da política, as questões das tarifas vão se resolver? Será que já começaram a entender ou está difícil? Vamos lá aqui, Marco Rubio. As perseguições políticas do violador de direitos humanos sancionado Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender Bolsonaro. Então tá aqui, Trump, Marco Rubio, tá todo mundo falando. Essa semana, inclusive, a porta-voz da Casa Branca falou que os Estados Unidos não hesitariam nem mesmo em usar poderio econômico e militar para proteger a liberdade de expressão. Aí eu já acho que, né, rolou um exagero, né, não é bem assim. Mas vejam que como eles estão levando essa questão, né, a sério, né, muito a sério, e estão olhando realmente o Brasil de lupa. O Itamaraty foi lá pagar de machão, respondendo ao Marco Rubio no Twitter. O Poder Judiciário brasileiro julgou com a independência que lhe assegura a Constituição, que independência, né? Mané independência, né? Julgou com independência os primeiros acusados pela tentativa de golpe de Estado, tiveram direito à ampla defesa. As instituições democráticas brasileiras deram sua resposta ao golpismo. Continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferência, venham de onde vierem. Ameaças como a feita hoje pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. Assim, o Lula ele está se esforçando bastante, né, para conseguir o ódio dos Estados Unidos, né? Acho que já conseguiu, mas ele continua se esforçando para obter ainda mais sanções. Bela Megali. As consequências que Fux deve amargar no STF após voto para livrar Bolsonaro e réus por golpe. As consequências que Fux deve amargar. Aí a gente vai ver que consequências são essas. As consequências são: ele vai ficar isolado. Cadê? Ele vai ficar isolado. Vão fazer bullying. O voto de Luiz Fux no julgamento da trama golpista terá reflexos diretos para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Entre seus pares, magistrados da corte avaliam que, após proferir um voto que causou surpresa e indignação em boa parte dos colegas, contradizendo inclusive centenas de decisões anteriores, Fux tende a ficar isolado no Supremo. Aí vem um vídeo da Daniela Lima, eu acho que eu não tenho esse vídeo. Que pena. Eu não tenho o vídeo da Daniela Lima. Ou tenho? Eu acho que ele não tá aqui, mas talvez eu consiga colocar esse vídeo. Eu não sei se vocês viram. Um vídeo da Daniela Lima dizendo que os ministros, eles vão dar um gelo. Vão dar um gelo e não vão nem dirigir
o olhar a Fux. Vocês viram? Deixa eu ver se eu consigo carregar. Esse eu achava que tinha carregado. Vocês viram isso? Que os ministros não vão... Tipo assim, não falo mais com você. Já supera o voto do relator do caso, o tamanho, né, em extensão, o ministro Alexandre de Moraes, e tem causado espécie dentro e fora do Supremo Tribunal Federal. Dentro do Supremo, a gente já trouxe aqui um pouco, Diego, há uma sensação majoritária de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, atacado, não de maneira direta ou nominal, mas em diversos pontos do voto do ministro Luiz Fux, de uma maneira que foi considerada desleal, inclusive não só ao Alexandre, mas à própria corte, por 2 dos integrantes do Supremo com os quais eu conversei hoje, né? Conversando também com colegas que estão acompanhando lá de dentro a sessão, há uma determinação dos ministros de nem sequer dirigirem o olhar para Luiz Fux nesse momento. O único que o faz, segundo eu consegui apurar com os colegas, é o ministro Cristiano Zanin, porque é o presidente. Não dirigir nem sequer o olhar a Fux. Não falo mais com você. Olha que baixaria, né? Parece que tá, sei lá, comportamento de criança, né? Não quero mais falar com você. Vou nem mais olhar para você. Que coisa ridícula, né? Vamos colocar aqui os pingos nos is em relação ao voto do Fux. Bom, o pessoal está endeusando o Fux, falando, o Fux é maravilhoso, o Fux... Em Fux we trust. No Fux a gente confia. Olha só, pessoal. Vamos colocar os pingos nos is aqui. O Fux, ele endossou, por exemplo, o inquérito do fim do mundo. Eu espero que vocês não tenham esquecido disso. O único que não endossou o inquérito do fim do mundo foi o ministro Marco Aurélio. Certo? Então, é só para a gente não esquecer, porque o brasileiro tem memória curta. Então, antes de ficar dizendo, o Fux é maravilhoso e tal, lembrem-se que toda essa perseguição que rolou durante todos esses anos teve a assinaturinha ali do Fux, certo? Então, antes de endeusar, vamos sempre lembrar, e eu estou aqui para não deixar isso no esquecimento. O Fux também já condenou réus do 8 de janeiro, certo? Agora ele está dizendo que, né, olhou melhor, mudou de ideia, mas precisamos fazer o resgate da história, e a história é essa. Então, antes de sair endeusando o Fux como um maravilhoso juiz, não esqueçamos que muito dessa perseguição tem, sim, a assinatura, a chancela dele, certo? Então, feito esse disclaimer, vamos lá para o voto do Fux. Voto do Fux absolutamente técnico. Dessa vez ele resolveu votar como um verdadeiro juiz, de acordo com a Constituição, de acordo com as leis e tal. Voto técnico, sem emoção, sem política, como deve ser um voto, como deve ser uma manifestação judicial. Então, neste momento, neste particular, o voto do Fux foi técnico. E não vou ficar aqui fazendo ressalvas. Começou com as preliminares, falando das nulidades, dizendo que o STF não poderia processar o caso, havia uma incompetência absoluta. E caso processasse, esse processo teria que ser no plenário e não na turma. Ele falou, olha, o Bolsonaro está sendo julgado aqui como um presidente da República. Então, se resolveram julgar, então apliquem as regras para presidente da República. Então, julguem no plenário ou retornem tudo para a primeira instância. Não tem que ser julgado na turma. Então, o Fux, ele votou pela
incompetência absoluta, para anular tudo, anula tudo e manda tudo para a primeira instância e começa tudo lá. Mas, enfim, ele falou, olha, o plenário julgou, inclusive, casos sobre presos do 8 de janeiro, pessoas que não exerceram a presidência da República, né? Cidadãos comuns, pessoas sem qualquer prerrogativa de foro. Ele falou, olha, então ou vai para o plenário ou desce para a primeira instância. Aí ele falou, olha, isso aqui é uma banalização da prerrogativa de foro. Isso aqui é um tribunal de exceção. Ele usou, inclusive, a expressão tribunal de exceção, que os advogados, ou pelo menos a maioria dos advogados, pagos a peso de ouro, não ousaram mencionar. Uma expressão, assim, que eu acho que é o que aconteceu, é o que está acontecendo hoje no Brasil. Temos um tribunal de exceção. Precisou o próprio juiz da Suprema Corte dizer. A originária desta corte, nos casos de prerrogativa de foro, sofreu inúmeras modificações. Inúmeras modificações. E aqui eu cito todas as modificações que essa competência sofreu e que houve uma certa banalização dessa interpretação constitucional personalíssima. E esses autores expressam que, ao vedar expressamente o julgamento, ratione persona por outro órgão competente que não aquele indicado na Constituição, esta regra passa a ser inteira a criação de um tribunal de exceção. Tema de competência. Um tribunal de exceção. Então, ainda que o voto do Fux não seja o voto que vai valer no final das contas, porque ele foi minoritário, esse tipo de manifestação conta para a história, conta para os registros históricos. É bom que um do STF tenha dito isso. Certo? Ele, inclusive, em algum momento, ele até falou, olha, eu estou até tentando evitar aqui citar nome dos colegas, mas é claro que ele estava se referindo, né, especificamente ao Alexandre de Moraes, né? Vamos ver. Pode verificar. Eu estou evitando citar nomes dos colegas. Acho desconfortável e deselegante. Acho desconfortável e deselegante, mas todo mundo já entendeu, né, de quem que ele estava falando quando falava em tribunal de exceção, autoritarismo, etc. Além disso, ele falou sobre a quantidade excessiva de documentos do processo e o tempo exíguo para que as defesas apreciassem essas provas, que é o que a gente chama de document dumping, que é quando você despeja uma quantidade absurda de documento ali no processo e dá um prazinho mínimo para os advogados analisarem aquilo ali. Como que você vai analisar sei lá quantos terabytes de documentos em meia dúzia de dias? E o Fux falou, fizeram isso, fizeram document dumping com os advogados, de forma que os advogados não conseguiram defender os seus clientes adequadamente. Isso viola a ampla defesa, obviamente. Deixa eu ver se tem... Acho que tem um videozinho sobre isso aqui. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente, antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após a recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Então tá aí, é o document dumping, e realmente isso aconteceu. E depois disso, ele passou para o exame do mérito. Então, quanto à organização criminosa, ele disse que esse crime exige uma permanência e estabilidade para a prática de crimes, o que não ficou demonstrado. Então, o delito de organização criminosa, pessoal, não é simplesmente você falar, isso aqui, essas pessoas cometeram um crime juntas, então elas formam uma organização criminosa. Não é assim. Organização criminosa, para ser considerada como tal, ela exige uma permanência e estabilidade, ou seja, tem que ficar demonstrado que aquelas pessoas, elas já se conhecem há algum tempo, já estão agindo na prática de crimes há algum tempo, e essa prática de crime se tornou habitual,
corriqueira, se tornou o modo de vida dessas pessoas. Ali, isso não foi demonstrado. Ele fala, não havia nenhuma demonstração de permanência e estabilidade deste grupo para a prática de crimes. Que não ficou demonstrado e nem sequer foi descrito pela PGR. Nada relacionado a crimes anteriores que essas pessoas praticaram juntas, nada, não havia essa permanência e estabilidade, né? Crimes cometidos como um way of life, né? Um modo de vida deles. Não houve essa descrição. Então, como que você vai considerar isso uma organização criminosa? Se não havia crimes anteriores. Além disso, ele falou, o Fuchs, que ainda que houvesse essa organização criminosa, ela não seria armada. Falou óbvio, né? Mas cadê a arma? Disse que o crime de deterioração de patrimônio tombado afasta o crime de dano qualificado, mas que não há prova de que os réus nesse processo tenham alguma ligação com o 8 de janeiro. Então, sobre isso também ele absolveu todo mundo. Olha, se alguém fosse condenado, a gente teria que afastar um desses crimes, porque deterioração de patrimônio tombado e o crime de dano, você está se referindo ali também ao mesmo fato. Então, vai dar bis in idem, ou seja, você vai condenar as pessoas por duas coisas iguais. Então, ele falou que a deterioração de patrimônio tombado absorveria o crime de dano qualificado, mas nem isso aconteceu, porque não haveria provas de que esses réus da ação do golpe teriam alguma ligação com o 8 de janeiro. Então, em relação a isso, também os réus foram absolvidos para o Fuchs. Ele falou também sobre a omissão dos réus em desmobilizar as pessoas dos quartéis. Ele falou, olha, ainda que os réus eles não tenham desmobilizado as pessoas dos quartéis, isso em si não é um crime. Só seria punível se esses réus fossem agentes garantidores, se existisse um dever legal de impedir o resultado. Só que não havia ali nenhum agente garantidor. Isso é uma expressão que a gente usa no direito penal. É quando existe um dever legal de impedir aquele resultado. Então, ninguém ali tinha a obrigação de chegar para os réus e desmobilizar aquelas pessoas. Não tinha, nem o Bolsonaro tinha essa obrigação. Ele falou ainda que manifestações, protestos, acampamentos, tudo isso faz parte do direito de manifestação. Ele citou também manifestações da esquerda ao longo dos anos e falou que nunca se cogitou punir essas pessoas pela então Lei de Segurança Nacional. Na época não tinha esses crimes aí de abolição violenta, pererê, mas tinha a Lei de Segurança Nacional. Ele falou, olha, nunca nenhuma dessas pessoas aqui, né, da esquerda, foram processadas pela antiga lei LSN. Então, por que se cogitou disso agora? O Fuchs também entendeu que não tem como você condenar por dois crimes, né, no caso, idênticos ao mesmo tempo, que é o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sendo que o de abolição, segundo ele, absorveria o crime de golpe de Estado. E ele citou, então, doutrinadores que explicam que a cogitação, os atos preparatórios não são puníveis e tudo mais. Ele assim, não deixou pedra sobre pedra. Quanto ao Mauro Cid, o Fuchs condenou, só que foi só por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, considerando que teve troca de mensagens do Cid, que mostrou que ele, de fato, ele era um participante dessa tentativa de homicídio, de autoridades, etc. E ele também condenou o Braga Neto pelo mesmo crime, considerando que ele teria sido um organizador e um financiador desses planos golpistas. Enfim, esse foi o voto do Fuchs em relação a esses dois agentes. No que diz respeito ao Bolsonaro, propriamente dito, o Fuchs deixou claro que crítica às urnas não é crime. Live não é crime, nem no Brasil e nem no exterior. Ele ainda falou sobre aquela ação, sobre o PL questionando o processo eleitoral. Lembra que deram uma multa no PL de 22 milhões? O Fuchs disse também que essa ação judicial, os fatos narrados nessa ação judicial não configura crime algum. Que quanto àquelas minutas, elas seriam no máximo uma cogitação. E ainda assim, elas não foram em nenhum momento ligadas ao Bolsonaro. Falou que em relação àquele monitoramento das autoridades,
que também não haveria nada que ligasse o Bolsonaro àquilo ali, àquela alegação, diferentemente do Mauro Cid. Quanto ao Bolsonaro, não havia nenhuma ligação de que ele estava mandando monitorar autoridades. E também não haveria nenhuma ligação do Bolsonaro quanto à atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições. Lembra que até que o Silvinei foi preso e tal? Ninguém conseguiu até hoje ligar o Bolsonaro àquilo ali. O Fux disse que se o Bolsonaro quisesse dar o golpe, bastava ter substituído os comandantes das Forças Armadas pelos da sua preferência. Ele absolveu de tudo também o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio Nogueira, absolveu também o general Heleno, dizendo que não é possível você punir discursos políticos e críticos, ainda que repugnantes, e que os rascunhos lá do general Heleno seriam, no máximo, cogitações. Quanto ao Anderson Torres, o Fux ainda disse que não tinha nenhum indício de que ele tinha determinado pessoalmente operações da PRF durante as eleições, em locais específicos. Nada o ligaria à suposta tentativa de golpe, e também que o crime de abolição violenta não cabe para quem está no mandato. Lembra que o Anderson Torres, ele ainda estava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, né, quando aconteceu. Ele disse, então, que há elementos de que o Anderson Torres até teria participado de uma ou outra reunião com os militares, mas não haveria nada que indicasse que o Anderson teria falado ou proposto qualquer coisa ilícita. Ele pegou a mensagem que foi usada para condenar o Anderson Torres, dizendo assim, nada pode ser mudado depois das eleições. Então, pegaram uma frase do Anderson Torres, que na verdade eu acho que milita em favor dele. Porque se ele está dizendo que nada pode ser mudado depois das eleições, isso está querendo dizer que ele não vai dar um golpe. Depois das eleições, não tem o que se possa fazer. Tudo que um governante pode fazer deve ser feito antes, né? Antes, enquanto ele ainda está no mandato, e não depois que ele entregar a faixa. Então, essa frase, que foi usada para condenar o Anderson Torres, o Fux está dizendo que não, essa frase, na verdade, é boa para ele. Ele disse que defender o voto auditável, como o Anderson Torres defendeu numa live, não é crime. Quer dizer, o Fux estava ali falando obviedades, né? Sobre o Ramagem, o Fux entendeu que aquela resolução da Câmara dos Deputados deveria mesmo suspender a ação penal contra ele, mas como ele ficou vencido nessa parte, ele foi lá e apreciou o mérito. Falou da ABIN paralela, do tal do programa First Mile, disse que esse programa foi contratado antes do Ramagem ser diretor da ABIN e parou de ser usado antes dos fatos narrados na denúncia. Então não tinha que estar sendo denunciado por aquilo ali. Ele ainda mencionou que o fato do Ramagem ter uma sala no Palácio do Planalto não é crime, é somente um prestígio junto ao presidente. E nem da delação do Cid o Ramagem consta, porque o Cid não falou nada do Ramagem. O Fux entendeu que as mensagens contendo críticas às urnas eletrônicas e até mesmo opinião de que as eleições foram fraudadas são apenas opiniões e não fatos criminosos. Então, toda essa divergência do voto do Fux pode vir a ter alguma finalidade para o futuro. Né? Para agora não resolve muita coisa, mas para o futuro pode ser que isso adiante de alguma coisa.